trabalho escravo ele é configurado em 4 espécies, praticamente. É um assunto ainda muito velado, porque ele é absorvido pelas grandes publicidades e esse consumo frenético. Mas nós temos 4 espécies. O trabalho forçado, que é aquele que viola a liberdade da pessoa. Aí temos, também tão importante quanto a servidão por dívida, o patrão cobra dele, ou seja, são dívidas forjadas, na realidade. É bom a gente saber que isso acontece nos grandes centros. Nos nossos olhos. Aqui em São Paulo, agora. E ele vai entrando naquela situação de vulnerabilidade ao longo do tempo, que ele nem se percebe que ele não é mais um ser humano, assim, tratado com direitos fundamentais. A outra hipótese é as condições degradantes de trabalho, que são ambientes realmente muito inóspitos. No mesmo local de trabalho onde você dorme, com aquelas máquinas de costura sem qualquer tipo de proteção, rede risco elétrica, de incêndio, fiação elétrica exposta, odor excessivo, calor excessivo, falta de água potável, alimentação contaminada, muitas vezes ou precária. E o último, também, que é tão importante quanto, é aquela jornada tão exaustiva que você não consegue repor as energias para o dia seguinte. É muito interessante a gente pensar hoje em dia, né, essa situação acontecendo, mas por que a pessoa não sai? Né? Por que ela não pode ir embora? Né? Mas é muito interessante pensar também nessa violência psicológica que a pessoa sofre. Né? A violência não só necessariamente física, mas ela entra num ciclo vicioso, né, na cabeça dela, de que ela realmente não tem a possibilidade. Né? A pessoa acha que é natural essa situação, muitas vezes. Eles falam assim, não, mas eu achei que era assim. E às vezes também a pessoa não sai porque ela tem o sentido de honra de não sair devendo. A gente encontra muito isso, trabalhador e trabalhadora falando isso. Não, mas eu não posso. Ele me trouxe aqui, eu tenho que pagar. O Brasil é reconhecido pela OIT e pela ONU como o primeiro país que penalizou o trabalho escravo com multa. E foi numa ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, onde a gente pede indenização por dano moral coletivo. Ainda há muito a fazer, e mesmo assim é reconhecido internacionalmente. Dizem que daqui a pouco vai ter um QR Code em cada roupa e vai dizer que toda a cadeia produtiva como ela foi produzida do começo ao final. Genial isso. Isso seria genial. Ainda existe muita necessidade de mostrar que está fazendo verde. É uma expressão americana que chama greenwashing, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente, enquanto consumidor, como que a gente escapa dessa cadeia, desse ciclo vicioso, dessa cadeia de trevas? Assim? O consumo consciente só consegue com informação. A ONG Repórter Brasil desenvolveu um aplicativo chamado Moda Livre. Eles fazem uma avaliação de mais ou menos 120 marcas. Aí tem um sinalzinho vermelho, verde e amarelo. A amarela, atenção, a vermelha porque já foi encontrada a situação. E tem marcas que adotam boas práticas. Olha, gente, não dá para comprar na... Vamos lá. Ainda não existe um projeto na moda e é muito estranho, porque a moda é um ambiente onde a comunidade LGBT é presente. Total. Mas os privilegiados. Ainda é difícil você conseguir ver assistentes ou estilistas mesmo. Sim. Que sejam transgênero, né? Não é um vitimismo, é uma realidade, né? De estatísticas. E por incrível que pareça, é muito complicado o transgênero masculino. Em toda a parte criativa, normalmente é o homem. Existe um preconceito, existe um machismo. Os estilistas são homens. A mulher sofre um preconceito, existe um machismo nesse aspecto. Grosseiramente colocando, a mulher serve para ser o cabide que vai mostrar a roupa, né? Então, claro. Grosseiramente colocando. Exatamente. Sim. O único empoderamento que a gente pode falar que na carreira da moda é privilegiado, no caso é da modelo, porque ela tem uma situação econômica que é mais alta que a do homem. Eu acho que é um dos poucos trabalhos do mundo onde a mulher é privilegiada nesse aspecto. E a gente tem visto muitas campanhas de inclusão, né? A maioria das empresas agora fazem campanhas onde existe uma representatividade racial incrível, uma representatividade de gêneros, transexuais nas capas das principais revistas, mas quando a gente vai entrar dentro dessa revista, dentro dessa empresa, quantas dessas pessoas estão realmente trabalhando? Nenhuma. E trabalhando em algum posto de liderança? Por que essas pessoas são invisibilizadas dentro do ambiente corporativo também? Como tem a Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo, a gente tem uma Coordenadoria de Promoção da Igualdade. O que a gente tem que dar é possibilidade às pessoas. Somos todos pessoas, dá na mesma de que forma, de que tamanho, de que cor, de que jeito. Uma transexual que faz uma campanha, ela ganha 1/10 do que uma menina branca que provavelmente possa ter feito muito menos trabalho do que ela.
Isso existe também com a questão do plus size? Só falando da questão da inclusão. Assim, né? Super, Também. super. Tudo que sai do padrão. Já pegando o gancho um pouco da questão do machismo estrutural mesmo no setor têxtil, quando nós vamos para as pequenas oficinas, a gente acha que tem muita costureira mulher, mas tem muito no nosso resgate também costureiros homens, muitos. E eles trazem uma mulher numa situação de como se fosse um casamento servil. Ela trabalha para ele escraviza a própria mulher. A questão que a gente fala muito dessa informação do trabalho escravo é porque, infelizmente, as pessoas, eu acho que os grandes líderes, né, não é interesse dominar um povo educado, um povo inteligente. A gente está aqui tentando mostrar para as pessoas, gente, olhem o que vocês estão usando, informem-se do que está acontecendo. É a arte que traz essa expansão, é a música que traz expansão, é o teatro que traz esse raciocínio. A moda pode levar esse recado. A moda é uma arte, é uma expressão de arte, Sim, é sem óbvio. dúvida, a expressão Então, quanto mais tudo. você tem um país onde a arte não é investido, não tem investimento, não tem consumo, mas você tem gente manipulável, né? Fácil de manipular, que não pensa por si só, né? Que segue uma massa. Mas né? as pessoas não querem. Não Tem interesse mais. A questão né? é que dá não trabalho, tem tempo né? também. A questão é que dá trabalho. Pesquisar, Dá olhar trabalho. a etiqueta, Opa, dá e um dói, trabalho não é danado. fácil. Não é fácil. Não é fácil. Só A que ignorância é uma benção, não é uma frase à toa. Não, exatamente. A gente está falando em mudar comportamento da sociedade. Roupa todo mundo usa, nós vamos continuar usando. Não haverá milagre que vá dar jeito nisso a curto prazo. Então, essa campanha precisa tocar o coração da gente. A gente tem que entender a potência política mesmo que o nosso dinheiro tem. Quando eu vejo a brusinha de 29, eu não compro, eu reconheço o talento de um novo estilista, a gente sabe o tamanho das dificuldades que os estilistas têm, a concorrência dessas marcas maiores é muito maior, então a gente tem que estender a mão para essas pessoas e reconhecer o talento delas, o trabalho delas, e isso é uma atitude sustentável também, sobretudo. O cara que está fazendo um pequeno ateliê, ele não utiliza mão de obra escrava de maneira nenhuma. Todos têm uma consciência e a gente tem que se preocupar muito com a dignidade do outro. Nós somos maioria. Mulheres, juntar mulheres, LGBTs e negros, a gente faz o que Só quiser. negros, 54% o que quiser. da população, né? Só negro já cobra essa cota. Exatamente, só negro já cobre. Nós não somos minoria, de jeito nenhum. A moda está colada no nosso corpo e a gente tem essa responsabilidade. Não se vestir com sangue, não se vestir com dor. Essa é uma responsabilidade nossa.